Você sabia que o ruído que ouvimos no trânsito, buzinas, sirenes ou em obras, né, que é muito comum em grandes cidades como São Paulo, até mesmo Porto Alegre a gente também identifica, pode viciar e até ser responsável por mudanças de comportamento. A gente tem pessoas que são viciadas em barulho, são dependentes do barulho. A gente vai conversar com a otorrinolaringologista do Hospital Mãe de Deus e também do Hospital de Clínicas, Letícia Rosito. Doutora Letícia, muito bom dia. Sara, tudo bom? Tudo bem, prazer estar conversando com você. Igualmente. Doutora Letícia, que interessante isso, né? Porque quando a gente vai procurar um lugar para morar, normalmente quando se troca de endereço, se costuma procurar um lugar quieto. Eu pelo menos faço isso, né? Até porque meu horário de dormir é um horário um pouco diferente. Agora, as pessoas que vão procurar justamente locais que ainda tenham barulho porque tá viciada, como é que funciona isso? É que, na verdade, a gente sabe que tem pessoas hoje em dia que cada vez mais estão mais próximas do som. Na verdade, não tanto esse barulho, ruído das cidades, mas muito em questão musical. A gente está muito perto as pessoas têm muito acesso hoje em dia a equipamentos sonoros, os celulares hoje em dia, todos eles têm equipamentos para escutar música. Então, isso faz com que as pessoas estejam cada vez mais próximas do som. E muitas delas podem se incomodar realmente com estar no silêncio, né? Esse silêncio que a gente tanto gosta, que a maioria de nós gosta e que prefere, muitas pessoas em função disso podem ficar, como vamos dizer assim, dependentes de ter algum ruído, de ter algum som. Mas isso, na verdade, não é a maioria das pessoas. Isso pode acontecer em função também dessa nossa vida, né? Que acaba trazendo muito som, muito ruído também para todo o tempo, todo momento que a gente tá vivendo. Como é que se identifica esse vício no barulho, doutora Letícia Rosito? Na verdade, assim, é difícil a gente nem trata isso como um vício, né? Porque isso na verdade, não é um problema, né? Pode ser um problema, por exemplo, se tu preferes dormir com barulho, com a televisão ligada, com o rádio ligado, isso pode ser um problema para os teus familiares que não gostam tanto daquele som, ou para o teu marido que não gosta de dormir com o rádio ligado, com a televisão ligada. Isso não é um problema em si, essa vontade, gostar de ter som, gostar de ter barulho. O grande problema é que hoje em dia, tanto nas cidades, principalmente nas cidades grandes, é que há muito ruído no ambiente. Mas se eu estou querendo, além disso ainda, usar um equipamento sonoro, né, um iPhone, um iPad, alguma coisa assim que esteja com um fone de ouvido e com música, a tendência disso é que eu coloque esse som, essa música, num volume muito mais alto do que eu deveria. E com isso, sim, aí acaba tendo repercussões não só em nível de comportamento, de pessoa ficar com mais irritabilidade, mais ansiedade, mas também repercussões na audição, né? A gente sabe que hoje em dia o uso prolongado de equipamento sonoro em intensidade muito alta pode levar a danos auditivos, a perda auditiva e a zumbidos, e isso sim que acaba nos preocupando. Não é nem tanto o comportamento de estar usando som, ou se a pessoa prefere som ou silêncio, mas sim essas alterações que podem trazer para a saúde do indivíduo a longo prazo. E isso acaba sendo um problema também, porque quando a pessoa tem esses zumbidos ou alguma coisa, muitas vezes ela tem que usar um ruído branco, como se chama, para eliminar isso, não é? Um dos tratamentos que a gente tem hoje para zumbido especificamente é tratamento com som, né? Geralmente a gente usa assim um som neutro, um som que não irrita a pessoa, para tratar o zumbido de uma forma que ele fique mascarado por outros sons, o que a pessoa acaba a longo prazo também. Esses tratamentos geralmente são continuados e duram pelo menos no mínimo assim 1 ano, para fazer com que a pessoa perceba menos o som. Então, na verdade, o som, ele pode ser um grande aliado, ele é tratamento em muitas doenças, principalmente agora no caso de zumbido, como tu está comentando, isso realmente acontece, mas o problema sempre é o som em excesso, é o som em volume muito alto, né? Isso a gente geralmente fala em 85 decibéis, que não é uma coisa difícil da gente conseguir alcançar com equipamento desses, com fone de ouvido, por exemplo, numa rua barulhenta ou dentro de um ônibus, por exemplo. Isso aí provavelmente a gente consegue alcançar esse nível de intensidade sonora. E
por longo tempo, períodos prolongados do dia. Então, geralmente é isso que a gente orienta. Embora o som ele possa ser um grande aliado, a música pode nos ajudar a relaxar, a gente sabe que o som em excesso, quer dizer, em muita intensidade por períodos prolongados do dia, isso realmente pode trazer repercussões ruins para a saúde. Olha, perfeito, isso é muito importante que a gente saiba e saiba também como proteger. Falou dessa questão do fone de ouvido, né? E se usa muito fone de ouvido hoje. As pessoas, elas estão com esses smartphones, né, no ouvido, escutando música, falando no celular com o smartphone, andando às vezes com o fone também no ouvido. Então, a maneira de evitar que isso cause problemas é deixando mais baixo, ou de uma maneira ou de outra alguma perda vai existir? Na verdade, sabe, o que nos chama mais atenção, na verdade, é que são os jovens que fazem maior uso disso, né? São as crianças, os adolescentes, pessoas jovens que não estão muito preocupadas com como é que estão a audição delas hoje. E claro que o problema não é o uso eventual, a pessoa usa de vez em quando, né, nesse tipo de intensidade. Não. O grande problema é o uso contínuo todos os dias. Então, esse indivíduo que hoje não está preocupado, daqui 5, 10 anos, pode evoluir sim para uma perda auditiva. E essa perda, ela vai começando devagarinho e o paciente muitas vezes não está percebendo que isso está acontecendo. Então, por isso que é tão importante que a gente chame a atenção, principalmente do uso hoje em dia, desse uso que a gente tem de usar o aparelho de som em lugar que já é barulhento. Na verdade, esses barulhos que a gente ouve hoje nas cidades, o barulho do trânsito, tudo isso faz com que, se a gente quiser realmente escutar uma música, alguma coisa assim, a gente tenha que colocar o volume do equipamento num volume que muitas vezes ultrapassa esse teu limite de segurança. E que antigamente isso não acontecia, porque as pessoas gostam mesmo de usar esses equipamentos quando está indo trabalhar, no ônibus, justamente nesses locais em que geralmente há um grande barulho do ambiente, um grande ruído. E isso, sem dúvida, numa pessoa que é propícia e ao longo do tempo, claro que isso não acontece de uma hora para outra, mas isso vai acontecendo com o decorrer dos anos, vai levando uma perda auditiva. Só que a boa notícia disso tudo é que essa é uma das perdas auditivas que a gente consegue prevenir. Quer dizer, no momento em que para essa exposição ao som, a esse ruído, a gente também está parando o dano. Mas às vezes a gente já está pagando um preço que se perdeu, e isso a gente não consegue recuperar mais, a não ser com aparelhos de audição, essas coisas assim. Então a gente tem que sempre cuidar, porque depois que a perda começa a se estabelecer, a gente consegue evitar que ela progrida, mas a gente não consegue retornar ao normal como era antes. Existe uma perda natural, mesmo que não se faça nada, mesmo que não se exceda nisso, doutora Letícia Russo? É natural que se perda, que se vá perdendo a audição com o passar do tempo? Na verdade, existe um tipo de perda de audição que a gente chama de presbiacusia, que é a perda de audição do idoso. O que a gente sabe é que, assim, a partir dos 50, 60 anos, em pessoas que são predisponíveis, assim, que são predispostas geneticamente, né, que já tem alguém na família e tal, essas pessoas, elas podem sofrer um desgaste da audição com o passar do tempo, né, a partir dessa idade. Então, a gente diz aquela coisa que a gente diz que com o tempo as pessoas vão realmente ficando com a audição pior. Isso aí acontece, não com todas as pessoas, mas com uma boa parte delas, e claro que muita coisa da genética também vai determinar isso aí, se a pessoa vai evoluir para uma perda auditiva ou não. De todo jeito, essa perda do idoso é uma perda muito pequena, ela acontece de pouquinho em pouquinho ao decorrer dos anos. Então, provavelmente até a pessoa perceber que realmente tem perda auditiva e tudo, já vai estar lá pelos seus 65, 70 anos. Mas a gente sabe que as células nervosas do ouvido, a gente começa já a perder alguma coisa delas a partir dos 30 anos. Então, como todo processo de envelhecimento que o nosso corpo está sujeito com o passar do tempo, né? A pele que perde elasticidade, os olhos, que a gente já não tem aquela visão que tinha antes, o ouvido também sofre com isso, e o grau disso vai depender muito da genética da pessoa. Pessoas que têm parentes próximos que têm essa perda auditiva provavelmente vão evoluir para uma perda auditiva, e às vezes essa perda auditiva até começa mais cedo, assim, por volta dos 50 anos.
mas outras pessoas isso aí pode acontecer já mais tarde e muitas vezes até nem acontecer. Isso aí tudo vai depender dessa genética que a pessoa vai trazer consigo. Olha, muito bom a gente ter essa informação. A gente cuida de tanta coisa, tem prevenção com tanta coisa, né, Letícia? Tem que ter com isso também. Letícia Rosita, otorrinolaringologista do Hospital Mãe de Deus e do Hospital de Clínicas. Você ia dizer mais alguma coisa, Letícia? Não, acho que era isso. Acho que fica então um recado, já que a gente está escutando rádio já essa hora da manhã, porque o rádio e o som, na verdade, são os grandes aliados. Na grande maioria, as alterações de comportamento que trazem são alterações benéficas, né? Nos dão alegria, nos dão entretenimento, mas que a gente tem que cuidar, porque, claro, com o uso muito prolongado e com o uso em intensidade muito alta, realmente isso aí pode trazer muitos prejuízos pra gente. Tá certo, um grande abraço e muito obrigada. Muito obrigada, um abraço também. Tchau. Tchau.